Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre coach de casal. Quem está conosco é a Sueli Cardoche, psicoterapeuta. Nós estamos dialogando a respeito dessas dificuldades do relacionamento. Sueli, nós já falamos sobre os problemas, já falamos sobre os conceitos, vamos falar também das soluções, né? Quem está nos acompanhando muito provavelmente deve ter algum tipo de dificuldade. O que você sugeriria em especial? Algum conselho que seja o mais importante de todos? Você falou em solução, né? Pense em solúvel, não é? Pense em poder dissolver, né? Então, eu nunca vi nada dissolver num instante, né? Então, as soluções, elas têm um processo para solucionar, porque os problemas, as dificuldades não nasceram imediatas, não foi num segundo. É no conviver, né? No viver com o outro, é que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Por causa do quê? Por causa que não tem uma boa comunicação. Então, a primeira coisa é pare, sente e converse. Converse de mãos dadas, né? Converse afetivamente. Se você não tem dinheiro para jantar fora, vá comer um sanduíche, tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, né? Mas leve a pessoa amada para conversar. De preferência que isso se torne uma rotina, que se torne um bom hábito. Uma vez por semana, no máximo de 15 em 15 dias, sair sem os filhos, no caso de ter filhos, né? E uma vez por semana, sair para brincar com as crianças ou conversar com os adolescentes. E uma vez de 15 em 15 dias, as mães saírem sozinhas, deixar o pai em casa para dar uma refrescada, sai com as crianças. A outra vez, deixa as crianças e ela sai sozinha. Na outra vez, o pai sai sozinho ou sai com as crianças. Então, essa quebra de rotina, ela é fundamental. Os casais são vítimas da rotina, então? São. Não só os casais. Tudo é vítima da rotina, né? Porque não areja, não entram elementos novos, não modifica nada, fica sempre igual. Você está perguntando em solução. Solução, para mim, é igual a mudança. Não existe solução em cima do problema, pisoteando no próprio problema, né? Tem que dar o primeiro passo para sair dele. E a outra coisa é assim, não dizer, isso é assim mesmo, ele é assim mesmo. Eu acho assim, eu sempre digo para os casais, que a coisa que mais eu sinto ofensiva ao outro é quando ele diz, com ele não adianta, ele não vai mudar. Tá? Então é assim, carimba, rotula, não adianta. Né? E daí fica insolúvel, já que você está pensando em soluções, fica insolúvel, porque é determinado um bloco, né? Bloqueador, né? Um bloco que eu digo assim, bloqueador em volta da pessoa, como se ela fosse impossível de fazer mudanças. E todo mundo pode fazer mudança. Agora, no caso de uma relação que já passou por uma crise envolvendo infidelidade, por exemplo. Sim. Talvez seja uma situação até um pouco mais difícil para se recuperar a confiança no outro. Existe solução para essa recuperação de confiança? Existe. Eu tenho casos e mais casos, assim, eu digo assim, que tem casamentos que não dão certo, mas tem divórcios que não dão certo também. Pessoas que não conseguem ficar longe umas das outras porque se amam verdadeiramente, mas que aconteceram entraves mais difíceis. Infidelidade é mais difícil, né? Separação anterior, assim, abandono, uma pessoa que diz assim, eu não quero mais ficar casado, mas depois pensa melhor e vê que era aquilo que queria mesmo. Às vezes o outro perde a confiança de que vai fazer mais vezes, né? Então não deixa voltar, e aí tem muito sofrimento de ambos, tem pressão de filho, né? Que diz assim, esses dias uma menininha falou para a mãe, você mandou meu pai embora, né? Então tem que ter essas explicações todas, muito claras para os filhos, para as famílias, sogra, sogro, mãe e pai, né? Amigos, para que essas coisas não venham interferir. Não conheço ninguém que tenha problemas fruto de um bom casamento, nem de uma boa separação. Mas maus casamentos e separações deficientes são terríveis. Porque separou porque tinha conflito e continua com o conflito, né?
Então, para isso, precisa de uma terapia ou de um coaching. Né? Agora, Su, quando um dos cônjuges é mais fechado, mais reservado, não gosta de dialogar, mesmo sabendo que a comunicação é fundamental no casamento, mas se uma das partes é muito fechada e a outra não consegue penetrar essa barreira, qual a sugestão que você indicaria? Uns sonhos de valsa uns bombons de uva no meio das roupas, com um bilhetinho, um torpedo, uma conversa sem precisar de muita resposta. Né? A necessidade de falar é minha, o outro ouve. Se ele não fala nada, pode ter certeza que aquele que é mais quieto, o homem ou a mulher, ele vai refletir e vai digerir. O problema é que a gente diz assim, e daí, o que você pensa disso? O que você me fala disso? Ah, você não vai falar nada, então por que você não me ouviu? Entendeu? Vira uma coisa de muita pressão. Eu posso dizer coisas para você e você ficar só me olhando. Isso não significa que você não ouviu. Se esperar uns 2 dias, depois você vê. Primeiro, se for o homem, fica dentro de uma caverna. Não, é uma caverna. Ele vai lá, reflete, daí ele sai. E não diz assim, você tinha razão, mas muda, né? Se a gente conseguir observar, se a gente olhar com olhos de amor, com olhos de ternura, com olhos de carinho, com olhos de respeito e de compreensão, a gente vê que a pessoa mudou sem não ter dito nada. Né? Eu até gosto muito de pessoas que não usam muito da palavra, porque a palavra é uma faca de 2 gumes. Né? O corpo não, o corpo ele diz a verdade. Mas eu posso dizer, gosto tanto de você e ser tão assim... frio e falso, né? Hipócrita. Então a palavra realmente, agora quando a palavra vem unida à conduta, ou a conduta aparece, o comportamento aparece, o corpo diz, não tem muito como disfarçar ou desviar da verdade. Né? Agora, Su, você comentou que hoje as mulheres muitas vezes exigem que o marido tenha um comportamento de mulher nas tarefas, e o homem a mesma coisa. Que muitas vezes eles querem trocar de funções, querem que a mulher faça o papel do homem, muitas vezes a mulher quer que o homem faça o papel da mulher. Você chegou a comentar isso numa das partes da entrevista. Quando essa relação está totalmente invertida, o caminho para esse entendimento passa por onde? Você sabe que quando a gente mostra isso aos poucos, o casal começa a enxergar isso através das perguntas. É tão rápida a mudança porque eles voltam para o natural. Né? A força da natureza é muito grande, então eles voltam rapidamente para o natural. E assim, quando tem uma resistência, eu digo, experimentem essa semana. Na semana que vem, se vocês não gostarem, vocês voltam na fórmula antiga. E daí eles vêm super satisfeitos, porque, primeiro, quebrou a rotina, dissolveu, não é quebrou, né? Dissolveu a rotina, dissolveu o padrão. Porque assim, por que eu faço diferença entre dissolver e quebrar? Porque não precisa ser violento, não precisa ser imediato, não precisa ser rígido, não precisa ser contundente. As mudanças podem ser suaves, né? Porque tem todo um contexto para se adaptar às mudanças. Os filhos, a pessoa que serve a casa, os familiares, os amigos. Por exemplo, todos os domingos nós vamos jantar na casa do meu pai e da minha mãe, ou vamos almoçar na casa do meu pai e da minha mãe. Todos os domingos é sagrado. Mas eu não posso ir no teu aniversário com o meu marido, porque hoje é dia de ir lá no meu pai e da minha mãe. E começa a ter as dificuldades por causa desta rigidez, não é? Então, se quebrar a rotina e ligar para o pai e para a mãe e dizer assim, essa semana a gente vai visitar vocês na sexta, porque nós estamos cheios de compromisso no sábado e no domingo, pronto, resolve, conversa-se, recondiciona, não é? É importante isso. Hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com a Sueli Cardoche, ela que é psicoterapeuta e conversou conosco a respeito do tema coach de casal. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho dela, você já sabe, o site é este que vai aparecer aí no seu monitor, o www.sucardoche.com.br. Sueli, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa tarde para você. Muito agradecida. A todos que nos acompanharam pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que você continue assistindo toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.